Depois de cantar, já era hora. Vou passar por essa. Que eu vejo três. Deixa eu levantar aqui. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar, anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até teu rosto ver além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar, anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Quando eu chegar no céu, onde reina a luz, então eu sentarei perto de meu Jesus, pois lá não mais terei tristezas e nem dor. De lá jamais eu voltarei. De lá jamais eu voltarei. Aleluia. Glória a Deus. Faltam 2 minutos para iniciarmos a nossa reunião. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Um minuto para iniciarmos a nossa reunião. Enquanto isso, vai abrindo a sua Bíblia no Salmos 23. Vou tirar daqui, né? Vem aqui comigo. Amém. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Nós vamos iniciar a nossa reunião. Glória a Deus. Com a irmã Lindaíra adorando ao Senhor. Tantos procuram o verdadeiro amor no mundo, mas não encontram. Lá não existe amor profundo. Vão buscando amor em coisas que terminam aqui, não sabendo que o verdadeiro amor está em Jesus. Amor profundo, amor de Jesus. Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus. Doce amor, amor, amor. O verdadeiro amor, meu Jesus na cruz mostrou, dando a própria vida, o seu sangue derramou. Sei que mais ninguém faria o que ele fez. A vida não daria, não teria tanto amor. Amor profundo, amor de Jesus. Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus. Doce amor, amor, amor. Amor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse não era o tom, né? Se o teu doutor disse não há mais solução, sua doença é muito grave para curar. Se o teu patrão falou que vai demitir alguém, que o seu salário ele não pode melhorar, eu quero te dizer, não se abale, meu irmão, porque essa não é a palavra do meu Deus. A última palavra vem de Deus. A última palavra
Você serve a um Deus poderoso, não serve a Baal. Se os teus amigos te deixaram na solidão, e este problema não consegue superar. Se fostes abandonado pelo seu pai e pela sua mãe, a Bíblia diz que o Senhor te acolherá. Eu quero te dizer, não se abale, meu irmão, porque essa não é a palavra do meu Deus. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Veja pela fé sua forte mão vencendo o mal. Você serve a um Deus poderoso, não serve a Baal. Veja pela fé sua forte mão vencendo o mal. Você serve a um Deus poderoso, não serve a Baal. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te Glória a louvamos, Deus, Senhor, aleluia. porque servimos a um Deus poderoso. Glória Porque a Deus, servimos a um aleluia. Deus que não mente. Porque servimos a um Deus que é dono de todas as coisas e que Glória, governa glória. todas as coisas. Aleluia. Por isso nós não olhamos as circunstâncias. Por isso nós não olhamos a tempestade, nós não olhamos o vendaval, nós olhamos para Ti, Pai. Somos agradecidos a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos Glória a concedeu. Jesus, aleluia. Somos agradecidos a Ti, Senhor, por mais um dia de livramento que o Senhor Sim, nos meu deu. Deus, somos Obrigada, gratos. Senhor, obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Glória Porque a através Jesus. desse sacrifício, Glória ó a Pai, Jesus. hoje nós podemos dizer a Ti, Pai, pequei contra Ti. Perdoa-me os meus pecados, perdoa-me as minhas transgressões, lava-me, purifica-me, santifica, ó Deus. E sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, que o Glória a sangue de Jesus tem poder para nos limpar, tem poder para nos purificar. Glória Ó a Deus, Jesus, nós aleluia. somos agradecidos a Ti, Senhor, por esse amor tão grande, por esse amor tão profundo, e que não existe amor igual ao do Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus. Nós te louvamos, nós te exaltamos, declaramos que és Rei, que és Senhor dos senhores, que és, ó Pai querido, sobre todos, ó Deus, sobre tudo e todos, Senhor. Recebe, ó Deus querido, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, e continue Senhor, a falar aos nossos corações, Sim, ó meu Deus. Deus, aleluia. Toma nossa mente cativa ao Senhor e que possamos aprender mais e mais da Tua palavra. Continue a usar o Teu Filho, ó Deus querido, com poder e autoridade, Sim, ó meu Deus, Deus, em com nome sabedoria de Jesus. diante do Senhor. Glória Que o a Senhor Deus. fale através dos lábios do Teu servo, como tem falado esses dias, Oh, Senhor. aleluia. Ó Deus, e em Glória nome a de Jesus eu quero clamar a Ti, Senhor, também, que o Senhor nessa noite visite aquele coração que está entristecido, que está angustiado, que está, ó Deus querido, preocupado com a situação, preocupado com as circunstâncias, que nessa noite, ó Deus, haja paz, Senhor, nos corações, que nessa noite, ó Pai querido, o Senhor possa renovar as nossas forças, renovar a fé, renovar a esperança, ó Deus querido. Senhor, em nome de Jesus, renove a alegria nos corações, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Decide arrumar para tudo. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Com a graça de Deus, mais uma noite, nós estamos reunidos diante da palavra de Deus para buscar um pouco mais do conhecimento,
de também entendermos um pouco mais a vontade do nosso Deus para com as nossas vidas. Abra a sua Bíblia. Nós estamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Já há algumas semanas estamos estudando esse capítulo de número 4. Hoje nós vamos dar um passo um pouquinho mais adiante. Na última semana nós chegamos ao versículo de número 6. Na última semana nós terminamos então essa primeira parte, quando nós tratamos sobre a questão da unidade da fé, a unidade da igreja. Nós ressaltamos os pontos que eram os principais. Nós falamos a respeito do modo de vida, nós falamos a respeito do padrão, nós falamos a respeito daquilo que deve nortear a vida do cristão, como o cristão precisa viver neste mundo. Então nós enumeramos algumas virtudes a partir do capítulo de número 4, versículo 2, versículo 3, e diante disso então nós vimos a necessidade de nós vivermos em humildade, em mansidão, em longanimidade, de nós nos suportarmos uns aos outros em amor, e vimos também a necessidade de nós nos esforçarmos para preservar a unidade que o Espírito Santo dá à igreja, que Deus fornece ao corpo de Cristo. Cabe a nós, como cristãos, trabalhar e preservar essa unidade. Eu só queria mais uma vez ressaltar, dizendo que precisa existir um esforço, e às vezes um esforço bem grande, um esforço bem notório, para que o corpo de Jesus Cristo, a igreja de Jesus, principalmente a igreja local, ela permaneça em união, ela permaneça em unidade. Paulo então nos dá o paradigma, Paulo nos dá o modelo dessa unidade. Foi o que nós falamos na semana passada. Nós vimos então que o modelo que ele nos dá é a Trindade. Paulo usa as três pessoas da Trindade. Paulo fala do Espírito, fala do nosso Senhor e fala também de Deus o Pai. Vimos que no Espírito ele mostra essa unidade a respeito de sermos um só corpo e de termos também uma só esperança e estarmos então aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para vir buscar a igreja dele. Vimos também na questão de Jesus que nós temos uma só fé e temos um só batismo. Então, dentro desse contexto, nós estudamos que há uma unidade e deve existir uma unidade nas igrejas e deve existir também uma irmandade entre as igrejas, mas essas igrejas elas precisam crer num só Senhor como nós, precisam crer numa só fé e precisam ter também essa ideia de um só batismo. Na semana passada nós vimos o que diz respeito à fé, que são as doutrinas, e batismo não quer dizer a respeito do modo do batismo, mas na crença do batismo como meio de inserção do indivíduo, da pessoa no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e a identificação que existe a partir do batismo, na questão dele estar sendo sepultado com Cristo e estar sendo levantado para uma nova vida de verdade na presença do nosso Senhor. E vimos, Paulo conclui essa sessão, concluiu, dizendo que Deus é um só e Pai de todos. Eu fiz o lembrete na semana passada e quero mais uma vez falar aos irmãos. Nós não podemos tirar o versículo 4 do contexto, dizendo que Deus é Pai de todos, como se Deus fosse Pai de todos. Deus é Pai de todos que estão no capítulo 4. Deus é Pai desses que estão no corpo de Cristo. Deus é Pai da igreja. Deus é Pai desses membros do corpo no Senhor Jesus Cristo. A ideia de Deus ser Pai de todos, dando aquela premissa de que todos são filhos de Deus, apesar de talvez não ser politicamente correto, mas biblicamente falando, os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. É o que a Bíblia Sagrada diz para nós. Nós, às vezes, lamentamos falar isso,
mas a Bíblia Sagrada reduz a questão de seus filhos àqueles que se chegam a ele por meio de Jesus Cristo. Todos são criados por Deus, todos são criatura de Deus. Então, quando você lê o versículo de número 6, ou alguém comentar com você a respeito de Deus ser Pai de todos, porque está na Bíblia, você precisa lembrar de que existe um contexto. Existem versículos anteriores, existem versículos depois, para, de forma clara, deixar para nós restrito essa paternidade. Deus é Pai daqueles que são membros da igreja. Deus é Pai daqueles que são membros do corpo de Cristo. Então, semana passada, nós falamos a respeito do versículo de número 6 e hoje nós chegamos no versículo de número 10. Nós levamos na última semana, na quinta-feira, aqueles que pediram, nós levamos na casa o material. Não sei se alguém mais precisava, mas ninguém se manifestou no grupo a respeito dos versículos que vão vir agora do 7 até o de número 10. A pessoa que pediu, a irmã que pediu, nós levamos à casa dela na quinta-feira mesmo, passada. E se alguém quiser, é claro que vai precisar ser amanhã ou na sexta-feira para a gente levar em casa. E eu coloquei o PDF no grupo da igreja. Então, se você está usando sua televisão, você tem acesso ao seu celular também para poder ler o material. Se não, você vai anotando, escreva no papel e depois eu te mando, então eu levo para você a questão do texto de hoje. Vamos ler o texto. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 10. Efésios capítulo 4, versículo 7 até o de número 10. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Se você pode curvar sua cabeça, fechar seus olhos, nós vamos ter mais uma palavra de oração, como nós fazemos sempre, buscando a ajuda de Deus para que entendamos e compreendamos as Escrituras Sagradas. Pai Santo, Pai amado, estamos diante da sua palavra mais uma vez. E a sua palavra, Deus, é espada cortante, é espada de dois gumes, e que vai até a divisão de juntas e medulas, de espírito e alma. Pai, nesta noite, mais uma vez, que ela venha, Deus, ao encontro das nossas vidas, que a tua palavra, Deus, nos instrua, nos exorte, nos edifique, nos console e seja, Deus, para todo o proveito que o Senhor tem para nosso encontro desta noite. Mesmo, Deus, estando afastados e isolados, nós estamos, Pai, espiritualmente diante do Senhor, unidos, num só coração, formando um só corpo, Deus, que é a tua igreja, que é, Deus amado, os lavados e remidos no sangue de Jesus. Que a sua palavra nesta noite, ela venha ao encontro das nossas vidas. No nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém. Uma pergunta para nós começarmos é: qual é o propósito da nossa vida? Para que nós servimos? Para que nós fomos criados? Como sempre, os irmãos sabem, nós temos a liberdade de vocês participarem. Vocês podem colocar aí no chat do YouTube, podem mandar no grupo da igreja, podem falar de alguma forma e trazer também a sua participação naquilo que a gente vai comentando. E voltando então, qual é o propósito da nossa vida? Para que nós nascemos? Por que Deus nos criou? Por que Deus nos fez? Qual é o propósito da nossa vida? Quando nós encontramos alguns jovens, principalmente aqueles que ainda estão em busca de um futuro, eles se dedicam muito ao estudo.
E quando nós perguntamos para eles qual é o propósito, eles dizem que o propósito é depois cursar uma boa faculdade e depois de ter cursado uma boa faculdade, ter um bom trabalho. Aqueles que estão trabalhando, a gente pergunta qual é o propósito da vida deles, eles dizem que o propósito é manter um bom emprego e dar condições à sua família, seja a família que ele já constituiu ou a família que pretende constituir. E aí, então, aquela pessoa vai se desenvolvendo e normalmente nascem os filhos e a pergunta é: qual é o propósito da sua vida? O propósito da minha vida é que meus filhos sejam pessoas boas, é que meus filhos sejam pessoas honestas, é que meus filhos tenham melhores condições do que eu, vivam em vida melhor do que a que eu vivi e, de fato, desfrutem de muitas coisas que eu não pude desfrutar. Aqueles filhos crescem, eles se casam, constituem suas famílias e, normalmente, eles saem da casa de seus pais e constroem e fazem as suas próprias casas. E daí, em geral, fica o pai e a mãe dentro de uma casa que geralmente é grande, porque foi construída para dar conforto aos filhos. E agora os filhos foram embora, ficaram eles sós. E, em geral, estão aposentados, eles estão sem aquele ritmo corrido de trabalho, e aí você pergunta para eles: qual é o propósito da vida de vocês? Para que vocês estão vivendo? Alguns vão dizer que agora vão desfrutar da aposentadoria, outros vão dizer que vão desfrutar dos netos, e por aí as pessoas vão buscando um propósito para as suas vidas. Irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus. Propósito único, propósito essencial, propósito primordial de Deus ter nos trazido a esta terra, ter nos permitido nascer na família que nascemos, termos o trabalho que nós temos, possuirmos os bens ou não possuirmos os bens, termos a saúde ou não termos a saúde. O propósito essencial de Deus é que nós glorifiquemos o seu nome. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para dar louvores a Deus, para nos deleitar nele, para ter prazer nele. Eu acredito, meus irmãos que me assistem nesta noite, eu acredito que muita da nossa insatisfação, muita da nossa dúvida, muito daquela ideia de estarmos perdidos e estarmos, às vezes, até cansados da rotina, da correria e de todas as coisas, é porque nós não entendemos o propósito das nossas vidas. Deus nos criou para si. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para o seu louvor. E nós precisamos compreender que este é o sentido das nossas vidas. Paulo, ele compreende essa verdade e ele entende e quer que os irmãos da igreja de Éfeso, e quer que nós também entendamos nesta noite, que o propósito de Deus para a igreja dele, e particularmente para você, meu irmão, particularmente para você, minha irmã, o propósito de Deus é que você tenha prazer nele, que você se deleite nele, que você viva para ele, que você o glorifique, que você o exalte, que você o louve, que você o bendiga e que você seja
um instrumento nas mãos dele. Você seja um homem e uma mulher usado e usada nas mãos dele, para a glória dele, para o louvor dele, para o crescimento e edificação da igreja dele. É para isso, irmãos, que nós estamos de fato nessa terra. Nós não estamos na terra para sermos ricos, bem-sucedidos, nós não estamos na terra para sermos pobres ou sofredores, nós não estamos na terra para sermos saudáveis ou sermos doentes, nós estamos na terra para glorificar o nome do nosso Deus, para através das nossas vidas, Deus alcançar outras pessoas, para através do meu testemunho, do seu testemunho, do nosso testemunho, Deus alcançar outras vidas e para que vidas se rendam ao Senhor. E nesse processo, o mundo venha se curvar diante do nosso Deus, reconhecendo aquilo que nós reconhecemos, que Ele é Senhor e Ele é soberano de toda a terra. Paulo, então, nessa parte, vai tratar conosco, vai falar conosco a respeito do propósito de Deus para a igreja dele, para mim e para você, como membros da igreja, como servos de Deus, como participantes do corpo de Cristo. O que é interessante no texto é que Paulo faz uma mudança. Não é que ele muda o pensamento, mas Paulo está mudando o foco. Eu quero que você compreenda isso, porque é importante para você entender a carta, para você entender principalmente esse capítulo, essa parte especificamente. Até então, Paulo está falando da questão da unidade. Paulo está tratando que nós somos um só e nós precisamos viver essa unidade, porque existe um só Espírito, existe um só Jesus e existe um só Deus que é Pai, só existe um. E agora, a partir do versículo de número 7, ele muda o foco, mas não muda a ideia, mas ele muda o foco para que você compreenda. E ele começa, ao invés de falar de um, ele começa a falar de cada um. Ele começa a falar especificamente para as pessoas. Com isso, ele não está contradizendo o que ele disse até o versículo de número 6. Só para que os irmãos entendam, ele falou a respeito da unidade e ele disse que essa unidade ela se mostra a partir de a igreja do Senhor Jesus ser um só corpo. Nós estudamos isso há 2 semanas atrás e só quero trazer a nossa lembrança quando nós compreendemos que um corpo como o nosso é composto de vários órgãos. E se os irmãos prestaram atenção, e eu sei que vocês prestam atenção no corpo de vocês, nós temos, apesar de um só corpo, nós temos órgãos diferentes. É claro aqui, eu tenho olhos que são diferentes das minhas orelhas, do meu ouvido. Eu tenho narina que é diferente da minha boca. Eu tenho dedos das mãos que são diferentes dos dedos dos pés. Então, Paulo não está mudando de assunto e não está contradizendo o que ele falou até então. Mas Paulo agora está chamando a minha e a sua atenção para uma questão particular. Paulo vai chamar os irmãos e dizer que Deus tem um propósito para cada ovelha, para cada membro, para cada pessoa dentro do corpo de Cristo. Assim como no nosso corpo, cada órgão tem a sua função e precisa executar essa função para que o corpo viva, para que o corpo viva bem, para que haja de fato vida no corpo. Nós, como membros uns dos outros, participantes de um só corpo, nós somos vários órgãos. O que é bonito nisso que Paulo está começando a ensinar para nós é que existe uma unidade na igreja, no corpo de Cristo, mas não existe uma uniformidade no corpo de Cristo.
Nós não precisamos, porque nós não vamos encontrar, nós não precisamos buscar uma uniformidade. Irmãos, é louco aquele que acredita que vai encontrar uma igreja onde todo mundo pensa igual a ele. É louco aquele que pensa que vai encontrar uma igreja onde todo mundo tem os mesmos gostos, gosta da mesma música, do mesmo estilo musical. Não existe, irmãos, um lugar assim. E se alguém tentou criar um lugar assim, foi por imposição. Porque assim como um corpo tem órgãos distintos, órgãos diferentes, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é formada por pessoas diferentes. Existe uma palavra no livro de Atos, ela é usada 12 vezes no Novo Testamento, ela é usada 10 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Eu acho interessante, eu já disse isso na igreja, e eu vou repetir mais uma vez, e eu quero que os irmãos gravem isso e compreendam a questão da unidade da igreja, nesse sentido de não uniformidade. É uma unidade orgânica, é uma unidade espiritual, mas existem as diferenças. A palavra é homotimadon, é uma palavra grega composta, são duas palavras, e o significado dela, que é bonito, seria um som parecido, produzir um som igual. E a ideia é de uma grande orquestra. E nós podemos pensar nessa orquestra com vários tipos de instrumentos, instrumentos de sopro, instrumentos de corda, com quem sabe piano, com quem sabe bateria, alguma outra coisa. Cada instrumento desse, quando toca, produz um som diferente. Mas debaixo da batuta do maestro, esses instrumentos produzem uma sinfonia, produzem uma melodia. E quando você ouve uma música só. Isso é importante para mim e para você como igreja. Nós não precisamos ser iguais, mas precisamos produzir um som igual. Porque nós temos um só Senhor, nós temos um só Espírito e nós temos um só Pai. Há a possibilidade de você ser diferente, mas você não pode emitir um som estranho, você não pode ser um instrumento alheio, apático, ou um instrumento que queira aparecer mais do que o outro. Paulo, então, ele começa a falar a respeito da bênção que é estar no corpo de Cristo, da bênção que é fazer parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e pertencer à igreja. Agora ele vai falar especificamente, como eu disse, eu repito, com cada um. É individual agora é um ensino para que cada um compreenda, cada um entenda, cada um tenha essa convicção. Olha o que ele diz no versículo de número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Paulo, ele está falando a respeito de graça. E é importante que você sublinhe na sua Bíblia, se você tem essa liberdade, que você coloque do lado do texto, que a palavra que ele está usando é a mesma do capítulo 2, é a mesma que nós possamos, então, compreender no versículo de número 8, que pela graça sois salvos. E é interessante, Paulo poderia ter usado a palavra que o Novo Testamento usa para dons, que seria carismata, que deriva-se da mesma palavra graça, que é caris. Mas Paulo faz questão de mostrar para mim e para você nesta noite. Primeira coisa que eu quero que você compreenda é que aquilo que você recebe como
um dom, como um talento, como algo que de fato veio de Deus para a sua vida, vem após a graça da salvação. É importante você notar esse detalhe, porque Paulo, apesar de usar a mesma palavra, primeiro ele usa no que concerne a salvação. Depois Paulo usa no versículo de número 7, que nós estamos olhando para ele hoje, a respeito dos dons, a respeito das capacitações espirituais, a respeito dos talentos que Deus distribui, que Deus dá. Por que isso é importante? Por que nós precisamos compreender isso? Para que a gente não coloque na ideia, não tenha no nosso pensamento que o serviço que você faz te levará de alguma forma à salvação. Não existe, meus irmãos, este caminho nas Escrituras Sagradas. Não existe dentro da Bíblia Sagrada, não existe essa ideia de que alguma coisa que você faz, algum trabalho que você desempenhe, alguma tarefa que você execute te fará merecedor ou portador da salvação. Paulo está dizendo que o dom é uma graça, mas é dado àqueles que primeiro receberam a graça da salvação. Paulo está dizendo para nós, meus irmãos, que o serviço a Deus não traz salvação, mas o salvo trabalha para Deus. Eu não trabalho para Deus, eu não sou pastor de uma igreja porque eu estou buscando a salvação, porque eu quero ser salvo. Não, eu sou pastor porque eu sou salvo. Primeiro eu sou salvo, depois eu sou pastor. Qual que é a grande dificuldade que nós enfrentamos? Pessoas que não experimentaram a graça salvadora de Deus, pessoas que não foram encontradas pelo amor de Deus, pessoas que não foram salvas em Cristo Jesus e que hoje, infelizmente, estão executando algum trabalho na igreja. Nas igrejas, em vários locais. Nós enfrentamos dificuldade porque as pessoas não experimentaram primeiro a graça de salvação, mas estão na frente, seja de um ministério local, seja de uma igreja, de uma denominação, seja num trabalho específico dentro da igreja local, sem antes terem experimentado a graça da salvação. E eu sei que os irmãos me compreendem quando eu estou dizendo isso. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para condenar ninguém, mas é fato que em alguns lugares o dom, a posição é usada como um meio para que a pessoa fique na igreja. As pessoas, elas às vezes nem passaram pelo processo de libertação, pelo processo de desintoxicação do pecado, de serem livres de fato, e já são colocadas numa posição de liderança. Já estão exercendo uma função na igreja. Irmãos, todos nós temos um dom. É o que nós vamos concluir nesta noite. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um local dentro do corpo de Cristo. Mas todos nós precisamos ter passado primeiro pela graça da salvação. Não existe trabalho que nos leve à salvação. Não existe nenhum esforço que nós façamos que vai nos dizer que nós sejamos mais recomendáveis a Deus. Me lembro, sempre trago comigo a palavra de Jesus, dizendo que quando chegar o final, quando chegar os dias de juízo, as pessoas vão se aproximar dele, dizendo: Senhor, eu profetizei no seu nome,
eu expulsei demônios, eu fiz curas, eu trabalhei para o Senhor, eu fiz as coisas, o Senhor não lembra? É claro que eu estou já parafraseando o texto. E Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. É uma palavra pesada de Jesus, irmãos. Porque Jesus não diz que não os conhece mais. Porque daria a ideia de que um dia eles foram de Jesus e agora não são mais. Não. São pessoas que foram usadas por Deus. São pessoas que tiveram manifestação de dons. São pessoas que se tornaram instrumentos de Deus em algum momento. Mas que no juízo, na hora do final, Jesus: eu nunca vi vocês, eu nunca conheci vocês. Por que isso é importante na nossa reflexão nesta noite, irmãos? Porque nós estamos diante de um texto onde Paulo começa a falar sobre dons, sobre manifestações espirituais, mas ele usa a mesma palavra que ele usa para a graça da salvação, a graça do 2:8 de Efésios, para que nós entendamos que antes que eu seja capacitado para a execução de uma tarefa, eu preciso ter experimentado a graça da salvação. Para que nós entendamos que o trabalho que eu executo para Deus não me levará à salvação. Não vai garantir a minha salvação. O trabalho que nós executamos para Deus não é garantia de salvação. Não raras vezes sou perguntado por pessoas: mas pastor, e aquelas pessoas que estão aí, Deus usa, que o Senhor cura através delas, que o Senhor fala através delas, que as pessoas são abençoadas através delas, mas que estão na vida irregular, que estão na vida de pecado, o que vai acontecer? Se morrer no pecado, vai para o inferno. Se morrer no pecado, vai para a perdição eterna. Porque dom, porque manifestação espiritual, porque capacitação de Deus não garante salvação. Somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus. Nós cremos nisso, no poder salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é colocado em nossa conta. Paulo, então, vai nos ensinar, nesse versículo de número 7, algumas coisas que eu acho importante para nós nesta noite. Primeira coisa que Paulo ensina no versículo de número 7, presta atenção, anota. Paulo está dizendo para nós que todo crente recebeu um dom. Todo crente recebeu um dom. E agora, quem sabe, você, meu irmão, você, minha irmã, pensa consigo mesmo ou até consegue exprimir: qual o meu dom? Eu acho que eu não tenho nenhum dom. Eu acho que eu não tenho nenhuma aptidão espiritual. Eu acho que eu não tenho essas coisas. Paulo diz que a graça foi concedida a cada um de nós. Cada um de nós. Eu tenho dito aos irmãos, e eu gosto de repetir aos irmãos, que nós nunca formaremos ou formularemos uma doutrina em cima de um versículo. Então, se você abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo de número 3, você vai ler: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós podemos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 até o 10, versículo 28 até o versículo 30. Você vai ler e você vai dizer, vai ver lá, cada um recebe. Cada um recebe um dom. Cada um recebe dons do Espírito. Cada um, a cada um. E se você ler também 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 10 e versículo de número 11, você vai ler também lá nesse texto
que Deus deu a cada um. E cada um recebeu um dom. Então nós temos, para nos apoiar, além de Efésios capítulo 4, versículo 7, nós temos Romanos capítulo 12, versículo 3, nós temos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, versículo 28 a 30, nós temos primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e versículo de número 11. Meus irmãos, todos nós recebemos um dom de Deus. Todos nós fomos capacitados por Deus com pelo menos um dom. É impossível que exista um crente sem um dom. Como não pode existir crente sem ter certeza de salvação. Se você é cristão, se você é crente, você tem certeza de salvação. Não pode e não existe um crente sem dom. Você pode até não saber onde servir, mas você não é um crente sem um dom, porque é assim que a Escritura Sagrada diz para nós. Não é porque eu estou dizendo para você que você tem um dom, que você tem um dom. Não é porque outra pessoa dissesse a você que você teria um dom, que você ia acreditar nela. Não, é porque a Bíblia Sagrada diz para nós. Eu repito aos irmãos, Romanos capítulo 12, versículo de número 3, Efésios 4, 7, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 até o 10, versículo 28 até o 30 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e versículo de número 11. Você tem um dom, irmão. Você tem um dom, minha irmã. Talvez você ainda não descobriu qual é e quem sabe você já está há tantos anos na igreja. Quem sabe você já está há tanto tempo na igreja, até se acomodou, até fica naquela ideia, não, Deus me chamou para ficar aqui sentadinho, sem fazer nada, Deus me chamou para ficar aqui no canto, Deus me chamou para ficar aqui do lado, Deus não tem para mim uma vocação, Deus não tem para mim um chamado. Mas a Escritura Sagrada diz que Deus tem um dom e deu um dom para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus servos. Primeira verdade, então, que nós temos nesse texto. O Senhor deu um dom para cada um. Segunda verdade, nesse texto, versículo de número 7, a parte final, segundo a proporção do dom de Cristo. Com isso, o que nós queremos dizer? Nós estamos ensinando aos irmãos que Deus tem um propósito. Quando Deus dá um dom, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito soberano. Quando Deus capacita um homem, quando Deus capacita uma mulher, um jovem, um idoso, uma criança, quando Deus capacita, meus irmãos, Ele tem um dom soberano, uma vontade soberana, um propósito soberano. Ele tem algo que Ele quer atingir com esse propósito. Meus irmãos, é tão bonito, é tão maravilhoso essa ideia de Deus ter propósito. Porque as pessoas comentam, as pessoas dizem que um dos grandes evangelistas, que um dos grandes ganhadores de alma do século passado foi o Moody. Moody foi o maior evangelista do século passado, o homem que mais levou almas ao Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que chama a atenção é que a pessoa que Deus usou para que Moody se convertesse teve apenas e tão somente o Moody como alguém que se converteu através do seu chamado, da sua pregação. O que eu quero ressaltar com esse detalhe, meus irmãos? Às vezes nós achamos que somos chamados para alguma coisa bem estrondosa e somos chamados só para ganhar um. E esse um, nas mãos de Deus, se tornará grande e poderoso e Deus fará grandes obras através da vida dessa pessoa. Mas Deus tem um propósito. E o propósito de Deus nós sabemos de cor e salteado.
que ele não se frustra. Deus tem um propósito. Meus irmãos, quando a gente lê o texto de Atos, capítulo de número 9, principalmente a vida do apóstolo Paulo, do 9 até o final, as partes, principalmente do capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, você depois pode ler quando você tiver tempo. Eu acho bonita aquela ideia, porque Deus vai trabalhar na conversão do Saulo, Deus vai trabalhar no encontro com ele, ali no capítulo de número 9, Deus vai ter um a sós com ele, Deus vai ter um momento com ele, naquele caminho para Damasco, e Deus diz, eu estou te salvando, eu estou te trazendo, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Você vai compreender o quanto importa sofrer pelo meu nome, mas você também vai levar meu nome às outras nações, você vai levar meu evangelho, você vai pregar de mim, vai falar de mim, você vai anunciar de mim. Meus irmãos, Deus trabalha dentro de propósitos. Deus não é alguém que está diante de uma circunstância e diz, eu vou aproveitar para dar uma recalchutada nesse negócio, nessa pessoa, para ver se ela me serve para alguma coisa. Não, irmãos. Deus trabalha com propósito, Deus dá um dom. De acordo com Paulo escrevendo aqui, no capítulo 4, versículo 7 de Efésios, Deus dá um dom com um propósito, segundo a proporção, de acordo com a graça que Deus nos deu. Lembrando de novo, Romanos capítulo 12, versículo 3, agora acrescenta a ele o versículo de número 6, Romanos 12, 3 e 6. Você pode acrescentar 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11. Meus irmãos, Deus tem um propósito em cada pessoa que Ele capacita. Deus tem uma vontade, um querer para cada um, e Deus vai trabalhar isso, irmãos. Especificamente, qual é a nossa grande dificuldade? A grande dificuldade é que geralmente eu quero o dom do outro. Eu quero que Deus deu para o outro. Eu quero que o Senhor Deus deu para a Nívia. No caso, a Nívia, dos muitos dons que Deus deu para ela, ela canta, ela toca. E aí eu falo assim, não, eu quero tocar, eu quero cantar. Nós estamos muitas vezes deixando de ser usados pelo Senhor, porque nós estamos de olho no dom do outro, nós estamos de olho naquilo que Deus está usando a outra pessoa. E isso faz mal, irmãos, porque nós fomos chamados por Deus para um propósito. Nós não fomos chamados por Deus para fazer nada além daquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Existe um propósito. Às vezes as pessoas falam, eu queria tanto pregar, eu queria tanto, desculpe o exemplo, eu queria tanto ensinar a Bíblia Sagrada, falar da Bíblia Sagrada igual o pastor Silvano. Igual o Silvano, não estou dizendo que eu seja um grande modelo, porque eu olho para outras pessoas e às vezes eu penso que eu poderia pregar melhor e ensinar melhor e podia aprender mais. Mas Deus, quando me salvou, me colocou no corpo de Cristo, Ele me colocou com um propósito. E eu preciso entender esse propósito. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa saber qual é o propósito seu dentro do corpo de Cristo. Por que foi que Deus te chamou? As pessoas dizem por aí que crente que não trabalha dá trabalho. E é interessante, eu quero falar isso de coração, porque às vezes tem, não necessariamente na nossa igreja, mas já ouvi várias vezes, as pessoas reclamando, as pessoas dizendo, porque os cargos da igreja, as funções da igreja ficam nas mãos de algumas pessoas. E às vezes ficam mesmo, irmãos. Primeiro porque Deus é soberano para colocar as pessoas que Ele quer onde Ele quer. E segundo, porque são pessoas que se dispõem, são pessoas que se disponibilizam e dizem, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor precisar de mim em alguma coisa no reino, se eu puder ser útil em alguma coisa. Mas geralmente quando nós nos dispomos, nós queremos, é o lugar de destaque, nós queremos a posição central, nós queremos lugar onde as pessoas nos veem, onde as pessoas nos reconhecem, onde as pessoas de fato estão ali. E se possível elas até nos aplaudam, elas digam, olha, foi legal, foi maravilhoso o que você fez.
Isso mostra, meus irmãos, que nós não estamos servindo a um propósito de Deus, nós estamos servindo ao nosso propósito, à nossa vontade, ao nosso querer. E quando Deus nos dá um dom, quando Deus nos dá um chamado, quando Deus coloca um propósito dele, é um propósito dele, não é o meu. Não é a minha vontade que deve prevalecer, não é o que eu quero que deve prevalecer, não é a forma que eu acho que deve prevalecer, não é a forma que eu estudei, que eu pensei, que eu acredito que deve prevalecer, não, é a vontade de Deus. E aí então, nós chegamos à terceira questão que eu acho que é importante. A primeira questão é que todo mundo recebe um dom. Todos os crentes têm um dom. Você tem um dom, irmão. Você tem, irmã, e você precisa, se não descobriu, você precisa descobri-lo. Segundo, Cristo dá de acordo com um propósito. Deus dá dom para as pessoas, para a igreja dele, capacita a igreja dele com dons, com um propósito. Terceira coisa que o texto nos ensina é que, já que Cristo nos deu com um propósito, eu e você, nós precisamos usá-los da forma como Ele ordena. Presta atenção. Deus deu dom, segundo o propósito dele. Você tem que usar conforme Ele ordena. Você não pode usar para seu benefício pessoal. Você não pode olhar e acreditar que de alguma forma você agora pode agir da forma como você bem entender, e você pode fazer as coisas que você quiser. Meus irmãos, Deus tem propósito. E aquilo que Ele nos dá precisa ser usado dentro do propósito dEle e da vontade dEle. Sabe qual é a maior surpresa que certamente, fatalmente, muitos de nós teremos diante do tribunal do nosso Deus, diante do tribunal do nosso Cristo? É quando o Senhor pedir conta dos dons que Ele nos deu. É quando o Senhor pedir conta dos talentos que Ele entregou nas nossas mãos. É quando Ele colocar aquilo que nós fizemos diante da nossa presença e Ele disser assim para mim: Silvano, o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com o chamado que eu coloquei nas suas mãos? Porque uma coisa que eu tenho assim consciência na minha vida é de que se hoje eu estou pastor, é porque Deus fez e Deus trabalhou para que as coisas acontecessem. Eu sei que eu não tenho prerrogativas, eu não tenho méritos, eu não tenho pedigree, eu não tenho nada que me apoiasse nessa ideia. Não tenho pessoas na família, eu não sou neto, bisneto de pastor, não sou filho de pastor. Então, eu preciso levar meu ministério, estou usando a minha vida para que você compreenda. Eu preciso levar meu ministério com muita seriedade, porque é um dom que Deus me deu, uma vocação que Deus colocou na minha mão e que tem um tempo de utilidade. Vai chegar o dia em que Ele vai pedir conta. Vai chegar um dia em que Ele vai me colocar na situação e vai dizer: Silvano, agora somos nós dois. O que você fez do dom que eu te dei? Como é que você usou o dom? Como é que você trabalhou para mim? E digo a vocês que essa é uma questão só redundante, porque Ele sabe exatamente o que eu fiz. Ele sabe exatamente como eu fiz e Ele sabe exatamente o que eu não fiz com o dom que Ele me deu. Meus amados, um dia todos nós estaremos diante do nosso Deus e nós vamos prestar contas. Como eu disse na semana passada, eu ainda quero trazer para os irmãos a meditação daquela parábola de Mateus 25, ali do versículo 14 até o 30, que fala a respeito dos talentos.
Diz o texto, eu vou falar bem rapidamente, mas diz o texto que o homem chama 3 dos seus servos e distribui talentos para eles. Os irmãos sabem que naquele texto talento é dinheiro, talento é moeda de prata ou de ouro. Então ele distribui para um 5, ele distribui para outro 2, ele distribui para outro 1, segundo a capacidade de cada um. E o texto diz que o Senhor se ausenta, como o nosso Senhor se ausentou, depois de dar dons aos homens, depois de capacitar a igreja dele. Mas o texto diz que um dia aquele Senhor voltou e ele chamou os servos e colocou um após o outro diante de si e pediu contas do que cada um fez com o que ele entregou na mão deles. Eu falo sempre, porque eu acho que é importante. A gente não pode enganar as pessoas e dizer que servir a Deus é uma grande festa. A gente não pode enganar as pessoas e dizer que o ministério é uma grande satisfação, é um momento de realização. É satisfação e dá realização, sim. Mas a gente carrega um peso nos ombros. A gente carrega um fardo. Sabe por quê? Porque um dia Deus vai pedir contas. Paulo está dizendo, então, que além de todos nós, cada um de nós receber um dom, todos nós recebemos, o Senhor distribui de acordo com o seu propósito, é o ponto 2. No ponto 3, nós vimos então que nós precisamos usar como o Senhor ordena. Nós não podemos usar a revelia, nós não podemos usar de qualquer forma. Nós não podemos usar como se de alguma forma nós pudéssemos trazer benefícios para nós. Meus irmãos, você sabe, eu sei, existe muita gente usando o dom de Deus para enriquecimento. Existe muita gente usando as capacitações espirituais que Deus forneceu para benefício próprio. Deus está vendo. Deus sabe quem faz isso. Deus conhece cada uma dessas pessoas. Nada passa desapercebido. Nada está oculto dos olhos do nosso Deus. E um dia Ele vai pedir contas. E às vezes a gente fala assim e a gente pensa nos outros. Às vezes a gente fala assim e a gente pensa nos mega, nos grandes que estão por aí. Sabe o que é mais doído, irmãos? É que Deus vai pedir conta de cada um de nós. Porque a cada um de nós Ele deu um dom. A cada um de nós Ele deu uma capacitação espiritual. A cada um de nós Ele entregou um dom e entregou um poder especial para nós trabalharmos no reino dele. Quarta verdade desse versículo de número 7. Nós, então, precisamos entender que usar esses dons é um privilégio que nós não merecemos. Versículo de número 7. Olha a construção que Paulo faz. Presta atenção. Mais uma vez, se você puder anotar na sua Bíblia, anota. Se você puder riscar, você risca. Olha o que ele diz. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. 3 palavras importantes nesse versículo de número 7. Sublinhe. A graça, você já sublinhou. Graça. Concedido e dom. 3 palavras para que você compreenda, para que você entenda que não é por você. Graça, nós diríamos das muitas traduções possíveis, das muitas palavras que poderíamos definir graça, nós diríamos que é favor imerecido, é uma coisa que você não merece. Graça. O concedido, a palavra é didomí, é um presente. E o dom
A palavra é doreia e também tem relação com presente. Nós temos então 3 palavras: graça, concedido e dom. Por que isso é importante? Você poderia me perguntar nesta noite. Qual é a importância dessas 3 palavras? Para que nós não nos vangloriemos. Meus irmãos, não é por nós. Não é por nossa causa. É dom de Deus. Eu já disse aos irmãos, e eu gosto muito dessa verdade. Eu me lembro de várias vezes em que Deus usou pessoas para falar comigo. Me lembro da vez que o meu pastor, ele olhou para mim e disse: olha, Silvando, Deus tem um dom para a sua vida, Deus tem um chamado para a sua vida, e a gente precisa desenvolver, você precisa estudar, você precisa correr atrás, e você vai um dia ensinar, Deus te deu um dom de mestre. E eu ficava olhando para ele, eu ficava tentando entender onde é que ele via isso. Eu não me via como ele me enxergou, eu não tinha essa ideia. Eu queria caminhar por outros caminhos, eu queria outras coisas para meu ministério. Não podia nem chamar de meu ministério, eu podia chamar de minha vida, eu queria fazer outras coisas. Eu me lembro, como eu disse, de várias vezes de Deus usar pessoas e dizer: olha, eu vou te dar uma mente, e uma mente brilhante. E tinha uma pessoa que sempre orava por mim, e Deus usava, Deus falava, e ela orava, dizendo: Deus, dá uma mente brilhante para ele, dá uma mente para entender sua palavra, dá uma mente para entender sua escritura. Tanto que eu não entendo de mais nada, eu não sei mais nada, eu sou às vezes curioso em muitos assuntos, tem coisas que eu vou para o Google para tentar saber, para tentar aprender, porque eu não tenho conhecimentos. Não tenho, digamos, se eu fizesse um teste de orientação profissional, se eu fizesse alguma coisa sobre vocação, eu não sei o que eu seria. Mas uma coisa eu sei hoje, irmãos. Deus é que capacita. Deus é quem chama. Deus é quem usa. Porque Ele tem um propósito. Nós fomos chamados para o serviço de Deus. Não há glória em nós. Não há nada em nós que nos faça assim: olha, poxa, mas Silvano, você é inteligente demais. Não sou. Não sou. E eu não digo isso com falsa humildade. Eu digo isso dizendo para os irmãos, de todo o coração: é Deus. É Deus quem nos capacita. E quando nós perdemos Deus de vista, irmãos, quando nós deixamos de entender que esse dom é de Deus e que eu não tenho privilégio nele, eu não sou alguém que fez por merecer, alguém que se capacitou. Eu passei quase 22 anos em seminário, desde aluno, depois de professor. Eu sei que eu tive vantagens na questão de estar sempre lendo, sempre estudando, mas de vez em quando eu me pego olhando um texto ou lendo um livro e me lembro de coisas de 15 anos atrás, coisas de 20 anos atrás que eu estudei, que alguém falou e que aquilo me vem à memória. Meus irmãos, é só Deus que é capaz de fazer isso. É dom dele, é o Senhor quem nos capacita. Eu quero que nós compreendamos essas 4 verdades do capítulo de número 4, versículo de número 7 de Efésios. Todos nós temos um dom. Todos nós fomos capacitados por Deus com um dom. Nós recebemos de acordo com um propósito de Cristo, não nosso, propósito de Cristo. Cristo é que tem um propósito quando dá um dom para a igreja dele, quando dá uma capacitação para um servo dele, no corpo dele, na igreja dele. Nós precisamos então usar conforme Cristo quer que nós usemos. E nós devemos entender que esse é um favor imerecido, porque é um presente, é uma dádiva de Deus. É algo que Deus colocou assim de bandeja para nós, é um presente.
E aí vem um detalhe que é interessante. Nós encontramos muitas pessoas que estão se queixando porque não têm reconhecimento do serviço deles. Não são reconhecidos pelas coisas que fazem. Eu quero chamar nossa atenção nesta noite e começar a concluir nossa meditação só no versículo 7 hoje. Nós que às vezes nos deixamos nos tomar por esse sentimento de que as pessoas não estão nos dando reconhecimento pelo nosso trabalho. Meus irmãos, de coração, nós não trabalhamos para as pessoas. Seu dom não pode ser para que as pessoas vejam. Seu dom não pode ser para que as pessoas te reconheçam. É dádiva de Deus. Foi Deus quem te deu. É para Ele que nós trabalhamos. É para Ele que nós fazemos. Quantos irmãos, quantas pessoas nós não conhecemos e que por causa de algumas dificuldades, não estou banalizando as dores, não estou dizendo que você não sofreu, mas porque você tirou os olhos de Deus e colocou os olhos nas pessoas, colocou os olhos na igreja, colocou os olhos na denominação, colocou os olhos no grupo, colocou os olhos em gente, você deixou de trabalhar para Deus, você deixou de fazer as coisas que antes você fazia, você diz, agora eu estou entristecido, agora meu coração não sente mais prazer, meu coração não sente mais alegria. Meus irmãos, nesta noite nós precisamos compreender que nós somos chamados por Deus, nós somos chamados para trabalhar para Deus, nós somos chamados para fazer para a glória de Deus. Quem vai dar recompensa para nós é Deus, irmãos. Quem vê o que nós estamos fazendo é Deus. Como também quem vai trazer juízo sobre nossas vidas é Deus. Quem vai trazer condenação sobre nós é o próprio Deus. E imagina que tem gente que já está sendo condenado pela igreja, condenado por um grupo, condenado por pessoas. Imagina quando chegar a condenação de Deus. Nós trabalhamos para Deus. Nós não precisamos, às vezes, pensar, meu Deus, não vou mais fazer, não vou mais trabalhar, não vou mais mexer com nada. As pessoas não me valorizam, as pessoas não reconhecem meu trabalho, as pessoas não estão me dando valor, as pessoas não estão vendo o que eu faço. Se esse é o nosso pensamento, nós precisamos de fato rever para quem que nós estamos trabalhando. Se essas são ideias que estão povoando a sua mente, peça ajuda a Deus nesta noite. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda para que Deus de fato redirecione o seu foco, para que Deus de fato coloque a sua visão nele, a sua esperança nele, a sua alegria nele, a sua satisfação nele. Nós estamos buscando, irmãos, reconhecimento nessa terra, nós estamos buscando o reconhecimento das pessoas, nós estamos muitas vezes abandonando aquilo que Deus colocou na nossa mão, a vocação de Deus, o chamado de Deus, o trabalho que Deus tão graciosamente nos permitiu fazer para Ele, nós que éramos pecadores, perdidos, rebeldes, nós que estávamos no lamaçal do pecado, nós que estávamos perdidos sem Deus no mundo, Deus voltou os olhos dele para nós, nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, nos colocou no reino do Filho do seu amor e agora nos lavou, nos limpou, ainda nos capacitou para nós sermos instrumentos dele, meus irmãos.
Vocês me compreendem? Vocês me entendem? Não permita que um sentimento de orgulho nasça no seu coração. Não deixe que o inimigo plante a semente dele na sua mente. Não permita que o inimigo lance sobre você algum sentimento de autocomiseração. Eu coloquei no nosso grupo lá da igreja, não me lembro se coloquei, mas eu tenho certeza que eu li as meditações do pastor Ed René. Em uma das meditações sobre a tentação, ele diz que o diabo chega para tentar Jesus e diz: se você é filho de Deus mesmo, por que você está tão maltratado? Se você é filho de Deus mesmo, por que Deus está te deixando passar fome? Se você é filho de Deus mesmo, por que Deus não está cuidando de você? Se você é filho de Deus mesmo, por que você está nessa situação que você está? E é interessante que continuam sendo sugestões que ele continua lançando sobre os servos de Deus, dizendo: olha, se as pessoas reconhecessem seu valor, olha, se a igreja de fato te desse valor, se aquele irmão te amasse, se aquelas pessoas lá te amassem mesmo, e ia acontecer isso, e seria dessa forma, as coisas iam acontecer assim, você ia ver, tudo ia ser diferente, você ia ser honrado, você ia ser honrado. Meus irmãos, essa é a proposta do diabo para nós, não é a proposta de Deus. Não é a proposta de Deus para nós, meus irmãos. Não é a proposta de Deus, não é a proposta de Deus para nós. Imaginem, se Jesus, a caminho da cruz, tivesse olhado a multidão em volta, ele ia dizer: esse povo não merece eu morrer por eles. Imagina Jesus lá no deserto sendo tentado, passando antes o jejum lá, sem comer, os 40 dias. Imagina se ele olhasse e me disse: será que esse povo merece? Não, irmãos, não. Jesus venceu a tentação de Satanás lá no deserto, com a visão correta de quem ele era e de quem Deus era. Eu e você, nós precisamos também compreender o que nós somos. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos meios que Deus tem para alcançar as pessoas. Mas a glória é lá no céu. A glória é lá, irmãos. Não se deixe vender pela glória dessa terra. Não negocie. Não deixe o inimigo negociar com você. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça de que você foi magoado demais, você foi ferido demais, você não vai fazer mais nada na igreja, você não vai trabalhar mais com nada, você não vai pôr a mão mais em nada, você não vai se dispor para fazer nada, porque você agora é ferido, você é ferida, você foi machucado, você foi machucada, alguém te magoou e você de fato agora está entristecido. E eu pergunto para você nesta noite, quero que você reflita quando isso acontecer com a sua vida: o Senhor Jesus te magoou? O Senhor Jesus te machucou? O Senhor Jesus te negou? O Senhor Jesus fez alguma coisa? Porque foi Ele que te deu o dom. Foi Ele quem te vocacionou. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te capacitou. E é para Ele que você trabalha. Não olhemos em volta. Não olhemos para as pessoas. Não gastemos nosso tempo e abandonemos a vocação e o chamado que Deus nos deu por causa das tristezas dessa terra. Maior tristeza teve com certeza o nosso Senhor Jesus. Maior sofrimento Ele teve. Maior angústia Ele passou por nossa causa, porque Ele entendia o propósito de Deus para a vida dele. Pense nisso, reflita sobre isso,
Coloque isso dentro do seu coração. Deixa que tome conta da sua mente. Pense biblicamente. Não dê lugar, não dê vazão ao tentar de Satanás. Não dê lugar na sua mente para que o inimigo te pare, para que o inimigo te coloque um freio. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que Deus nunca, jamais ficará sem o representante dele. Deus nunca, jamais deixará de ter um propósito dele cumprido. Se não for através da minha vida, vai ser através de outro. Porque é uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos. Aprenda. Nós somos importantíssimos, mas nós não somos insubstituíveis. Já vi casos, já presenciei situação em que a pessoa deixa o ministério, deixa o dom, deixa a coisa que estava fazendo e se assenta e diz: agora eu vou ver morrer. Agora eu vou ver se acabar. Porque eu é que conduzi aquele negócio. Por minha causa é que o negócio chegou onde chegou. Por causa da minha inteligência, das minhas estratégias. Agora que eu não estou lá, eu vou ver aquele negócio definhar. Sabe o que eu tenho aprendido nesses pouco mais de 31 anos de fé, irmãos? É que a obra de Deus não para nunca. É que o propósito de Deus será cumprido. Comigo ou sem mim? Deus vai cumprir o propósito dele. Algumas pessoas, às vezes, fazem aí umas frases de efeito, dizendo: sem você o propósito de Deus não pode ser cumprido. Sem você Deus não vai alcançar as vidas que Ele quer alcançar. Sem você, isso dá assim uma força para o ego, né? As pessoas estão alimentando o ego. Dentro da igreja, as pessoas estão alimentando o ego da outra. Dentro das igrejas, as pessoas estão sendo alimentadas no seu ego. E o que nós precisamos de fato aprender, meus irmãos, é que a obra de Deus vai ser realizada. Porque nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. É que a obra de Deus vai ser realizada porque Deus é poderoso para fazer com que essa obra se realize. Agora, eu e você temos a alegria de, num favor imerecido, recebendo um presente de Deus, recebendo uma dádiva de Deus, ter o nosso nome inserido nessa história. Deus é poderoso, irmãos. E a obra de Deus está aí para ser realizada. Com seriedade, com temor, muito temor mesmo, porque nós estamos mexendo, nós estamos lidando com coisas sagradas, com coisa do eterno. Nós não estamos trabalhando para pessoas nessa terra, nós não estamos trabalhando para a gente que seja importante neste mundo. Nós estamos trabalhando para o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E que concedeu a mim e a você a possibilidade de, com a capacitação dele, nós fazermos algo para a glória do nome dele. Meus irmãos, não tenhamos a preocupação daquele povo de Gênesis, capítulo de número 11. Nós não precisamos fazer no nome. Irmãos, os grandes homens, as grandes mulheres de Deus, não passaram a vida tentando fazer um grande nome. Os grandes homens e as grandes mulheres de Deus
passaram a vida fazendo a vontade de Deus. E Deus permitiu que os seus nomes se tornassem grandes. Nós perdemos isso no decorrer da história. Nós perdemos isso no trajeto da nossa caminhada como igreja. Quando você lê biografias como do Moody, do Jonathan Edwards, como você lê biografias da Sarah, a esposa do Jonathan, quando você lê biografia do Moody, quando você lê biografia do George Miller, quando você lê biografia de Daniel Berg, de Gunnar Wingre, quando você lê biografias de Enéas Tonini, quando você lê biografias de Francisco Lorrego, quando você lê biografias desses homens e mulheres de Deus, você vai descobrir que eles se entregaram, elas se entregaram nas mãos de Deus. E uma coisa que você precisa compreender é que isso foi debaixo de muitas dores e de muito sofrimento. Repito, debaixo de muitas dores e de muito sofrimento. Mas entregaram as suas vidas, entregaram os seus corações para Deus, olharam para Deus, amaram mais a Deus do que as suas próprias vidas. Hoje, nós estamos vivendo um tempo em que a pessoa começa a caminhada cristã, começa a ser usado por Deus com um dom, com a capacitação espiritual, e começa a pensar num grande nome, começa a pensar em ajuntar dinheiro, começa a pensar em fazer uma grande carreira, começa a pensar em tantas coisas e se perde na caminhada. É tão fácil, irmãos, nós nos perdermos, porque nós olhamos para os outros que se perderam. E sabe o que mais dói no meu coração, e a gente sempre conversa isso, eu mais a Nívia, é que essas pessoas eram como nós. Elas estavam como nós. E elas se corromperam, se deixaram corromper. Sabe o que isso diz para nós? Que nós precisamos vigiar. Nós precisamos tomar cuidado, ser zelosos, prudentes. Precisamos de fato ser tementes a Deus e pedir para que Deus trabalhe as nossas vidas. Eu quero encerrar nosso momento nesta noite. Semana que vem, na quarta-feira, Deus nos permitindo, nós voltaremos a partir do versículo de número 8. Você que quer receber o material escrito, você que é da igreja, você depois coloca no grupo lá da nossa igreja. Posso mandar para o PDF também, posso enviar para o seu e-mail, para que Deus de fato continue ministrando ao seu coração e falando a sua vida. Se Deus nos der graça e nos permitir, nós nos reuniremos de novo domingo pela manhã para a nossa escola bíblica dominical, para nós buscarmos ao Senhor. Nós estaremos diante do nosso Deus, domingo à noite também, com a graça de Deus. Não sabemos muita coisa ainda sobre o que vai acontecer, principalmente no nosso estado, com essa pandemia, na nossa cidade. São muitas informações, são muitas coisas sendo ditas, mas o que importa de fato é que a nossa vida seja fundamentada em Deus. Para terminar, eu queria que você, se puder, você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos clamar para que Deus nos dê graça nesta noite e abençoe as nossas vidas. Pai Santo, Pai Eterno, em nome de Jesus, Pai, nós rogamos pela sua misericórdia, Pai, para que a sua graça seja sobre nós, meu Deus. Que entendamos, Deus, que o Senhor nos deu capacitações, e o Senhor tem nos capacitado para toda boa obra do Senhor, Pai. Que o Senhor, Deus amado, nos deu com um propósito, nos chamou e nos vocacionou com um propósito específico. Nós precisamos, Deus, fazer o uso desse dom com muito temor, com muita cautela,
e nós precisamos compreender que não é por nossa causa. É por causa da bondade do Senhor, é por causa da misericórdia do Senhor, Pai. Ajuda nesta noite, meu irmão. Ajuda minha irmã, ajuda-nos, Deus, nesta noite. Se por acaso, em algum momento da nossa caminhada, nós tivermos sido feridos, cura, Deus, essas feridas. Sara, Deus, essas feridas. Deus, se nós, de alguma forma, buscamos o reconhecimento humano, ou queremos a glória nessa terra, ou queremos, Deus, a recompensa das pessoas, Deus, nesta noite, converte nosso coração ao Senhor. Volta, Deus amado, nossa vontade ao Senhor. Santifica, Deus, nosso coração. Tira de nós o orgulho, tira de nós a vaidade, tira de nós todo o desejo de reconhecimento, Deus, que não nasceu no coração do Senhor para as nossas vidas. E nos abençoa, Deus, nos usos dos talentos, dos dons, das capacitações que o Senhor tem nos dado como igreja do Senhor nessa terra, Pai. Nos abençoa, é o que pedimos nesta noite e o pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham uma ótima quarta-feira, na bênção do Senhor, restante de quarta. Graça e paz a todos. E que a semana continue na bênção de Deus. Até mais. Deus abençoe a todos.